Mais impeachment de Lula. Foram apresentados na Câmara dos Deputados mais pedidos de impeachment de Lula. Os deputados federais Ubiratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, e Evair Melo, do Progressista do Espírito Santo, se levantaram contra a afirmativa do presidente Lula em viagem à Argentina de que a retirada do poder da ex-presidenta Dilma Rousseff foi um golpe de Estado. Segundo os parlamentares, o presidente fez um discurso mentiroso, falso em toda a sua extensão, pois a cassação da ex-presidenta se fez dentro de legítimo processo legislativo, cujo final foi um ato presidido pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. Os requerentes pedem o enquadramento de Lula nos crimes de responsabilidade do artigo 85 da Constituição Federal, inclusive por ter a página oficial do Planalto institucionalizado o pronunciamento do presidente. Neste particular, a desenvoltura com que Lula tem agido no presente está bem distante daquele indivíduo cauteloso e precavido do primeiro tempo de governo. Ao contrário, atualmente, ele tem deixado entrever um comportamento furioso, agressivo, vingativo, extremista e raivoso. E, no caso dos pedidos de impeachment, atentatório à dignidade do parlamento e da Suprema Corte, ambos partícipes do processo de destituição da ex-presidenta, como é exigência da Lei 1079 de 1950, a chamada Lei do Impeachment, ocasião em que foi ofertado à acusada as prerrogativas da legítima defesa e do contraditório amplo. Na sua sanha de espalhar inverdades e limpar a imagem da sua indicada, Lula não poupou de taxar nominalmente o ex-presidente Michel Temer de golpista, autoridade que assumiu a vacância do cargo de presidente da República em 2016, no lugar da sua titular. Não demorou muito para o vampirão direto da Transilvânia disparar a bazuca certeira, primeiro sob a forma de uma lição moral e política. Escutem só The Vampire no Twitter. Mesmo tendo vencido as eleições para cuidar do futuro do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva parece insistir em manter os pés no palanque e os olhos no retrovisor, agora tentando reescrever a história por meio de narrativas ideológicas. Eita, pegou fogo no parquinho! Isso foi em 25 de janeiro, 2 dias depois do destemperado ataque do petista, que ainda levantou contra Temer a pecha de destruidor da nação ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. No dia seguinte, mais um petardo certeiro do vampirão, agora disparado da boca de fogo da artilharia pesada. Saiu publicado no Twitter da comentarista Dora Kramer, profundamente irritado com Lula, que o chamou de golpista. Michel Temer me disse ontem: fui secretário de segurança, sei lidar com bandido. Bandido? O quê? Como assim? Uai, mas o Molusco não foi santificado pela mídia mofenta? Agora eu não entendo mais nada. Mas afinal, o impeachment da Dilma foi golpe ou não? Classicamente, golpe é um movimento executado por agentes do Estado ou pela força militar quando um governo eleito democraticamente
é derrubado de forma ilegal, ou seja, com desrespeito às leis do país. Também ocorre um golpe realizado pelo próprio governo, instalado no poder quando se recusa a permitir eleições previstas na legislação do país para se manter no seu comando. Historicamente, o que temos em 2015 e 2016 foram gigantescas manifestações de rua de fatias conservadoras da sociedade, como os movimentos Vem Pra Rua e MBL, movidos pela insegurança pública, pela crise econômica gravíssima e a falta de serviços básicos que geraram grande insatisfação popular e tornaram insustentável e difícil a presença de Dilma no Planalto. De estilo centralizador, Dilma sempre foi arredia ao diálogo político, de modo que, quando a sua administração passou a fazer água por todos os lados, mormente pela corrosão determinada pelos escândalos de figuras influentes de seu partido, o revanchismo de alguns políticos, incluindo entre eles o presidente da Câmara de então, deputado Eduardo Cunha, levou à frente um pedido de impeachment feito por 3 advogados. As acusações eram crimes de responsabilidade por manobras fiscais ilegais motivadas pelo atraso no repasse de verbas públicas para bancos visando a aliviar a situação fiscal do governo e pela edição de decretos que autorizaram a suplementação do orçamento em mais de 98 bilhões de reais sem passar pelo crivo do Congresso. Os peritos da Comissão Especial de Impeachment, formada na Câmara dos Deputados, concluíram que a presidenta teria autorizado gastos em 2014, mesmo sabendo que o governo não conseguiria cumprir o superávit previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. No tocante às pedaladas fiscais, o mesmo laudo pericial destacou que o atraso nos repasses das subvenções do Plano Safra ao Banco do Brasil se constituíram numa operação de crédito tendo a União como devedora, o que é vedado pelo artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Fato é que a união de forças conservadoras, agentes de mercado e movimentos sociais elitistas entraram em sinergia com a mídia oligopolizada e levaram por maioria de 387 votos a que o plenário da Câmara, em 17 de abril de 2016, recomendasse a abertura de inquérito contra a ex-presidenta, sendo que, na análise do mérito feita no Senado Federal, deu-se a condenação da acusada por 61 votos, pelo crime de responsabilidade com a respectiva perda do mandato. É importante realçar, em favor da legitimidade da retirada do poder da ex-presidenta, que o inquérito na Comissão Especial do Senado levou 3 meses de oitiva de testemunhas, perícias e pronunciamento da ré. Quer dizer, todo o ritual previsto na Constituição e na lei ordinária foi seguido rigidamente, ainda que a defesa levantasse a predisposição das elites em refazer o segundo turno das eleições de 2014, para instalar uma nova administração distanciada das pautas progressistas, aprovadas pelas urnas. Ao oposto da linha de argumento petista, o impeachment é um julgamento movido por critérios políticos, embora escorado em princípios jurídicos. Quem julga são os representantes das unidades federativas e não juízes propriamente de carreira.
e a decisão final é tomada com base na conveniência de manter ou não a autoridade no cargo. Evidentemente, à vista de tudo que foi trazido no longo e detalhado processo. Taxar o impeachment de golpe é fomentar uma narrativa de desacato, desrespeito e agressão aos poderes legislativo e judiciário, paralela à ideia repulsiva de inocentar uma autoridade que teve provada a conduta criminosa, culminada com a imposição de pena prevista em lei. O que o Molusco deseja com seu pronunciamento é fomentar extemporaneamente um debate pela birra de manter ardente a fogueira de rivalidade com os setores de direita, como se ainda ele estivesse no palanque eleitoral. Só que a eleição já passou, seu moço. A ex-presidenta foi aplicada à Constituição, nos seus estritos termos, em decorrência do seu comportamento danoso à coisa pública. E agora que o ano legislativo começa, eu abro um parênteses para lembrar aos novos parlamentares que deixem o palanque eleitoral e vão trabalhar no lugar de abrirem guerra declarada como querem figuras de primeiro mandato. É importante que reconheçam a mudança acontecida no topo do poder e a aceitem e partam para o trabalho sério em prol do interesse coletivo e em prol do bem comum, deixando a lacração e o barulho de lado. Este foi o Soletrando Direito de hoje. Inscreva-se no canal, é gratuito e contribui para o seu fortalecimento. Dê o seu like, deixe aqui o seu comentário abaixo do vídeo. Obrigado pela atenção. Tchau.